Vamos dar uma olhada e vamos entrar em diálogo com Hegel para sacar como é que ele pensa a ética. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos ver com quem ele está dialogando. Olha, aqui nós temos a ideia do dever. Dever implica numa vontade alheia à sua, externa, através do quê? Dos mandamentos de Deus, como pensava o cristianismo, ou como pensava Kant. Como pensava Kant? Kant pensava que nós não somos seres morais, portanto nós temos que impor a moral a nós mesmos. E isso Kant vai chamar de dever, a razão prática, o imperativo categórico. Hegel vai dizer o seguinte, olha, a moral é culturalmente determinada. Mas como é que ele vai desenvolver essa tese? Implica em exterioridade, certo? Dentro da cultura e necessariamente uma imposição da mesma. Mas ele não volta à mesma questão anterior. Calma, vamos resolver isso. Então, fazer o seguinte: Hegel vai dizer que todos nós somos seres históricos e culturais. O que ele quer dizer com isso? Que nós temos uma vontade subjetiva, que a gente age enquanto indivíduo que deseja. E aqui eu tenho aquilo que Kant vai chamar de razão prática. E que eu também sou um ser que tem vontade objetiva, que são todas as instituições, portanto, a cultura, que necessariamente vai me impor uma determinada visão de mundo. E os conteúdos dessa cultura, os fins dela, os valores, as normas, elas são necessariamente impessoais e, ao mesmo tempo, coletivo e necessariamente públicos. Elas são publicizadas para que todos nós façamos parte do mesmo modelo de sociedade. Então temos aqui a vontade objetiva. A vontade objetiva vai criar aquilo que Hegel vai falar de moralidade. Ela se dá através das instituições. Como o quê? A família, ai que legal, as várias religiões que vão ter um projeto, cada uma para construir um determinado conjunto de valores e práticas. E a escola, que vai tentar formar a gente de uma determinada maneira, né? Lembra? Formado, eu passei por uma forma. Então olha só, essas instituições vão fazer o que conosco? Vão nos educar para que a gente obedeça os valores por elas dados. E ao fazê-lo, o que a gente faz? Interioriza. E isso eu vou chamar o quê? De vontade objetiva. Tá claro o que é vontade objetiva? Ok. Vamos continuar então. Olha só. O que seria a vida ética para Hegel então? Esse acordo entre o quê? Entre a vontade subjetiva individual e a vontade objetiva cultural. Se tem esse acordo, significa uma harmonia entre as duas vontades. Portanto, eu vou agir de que maneira? Espontaneamente. Portanto, ao agir de maneira espontânea, eu estou sendo o quê? Livre. Então, portanto, é fazer o que a vontade deseja. E isso, para Hegel, é o quê? Dever. O dever, então, é o acordo, a harmonia entre a vontade subjetiva individual e a vontade objetiva cultural. Portanto, ser ético significa o quê? Seguir as regras morais e culturais. Mas como uma sociedade se sustenta? O que acontece com ela? Então, fazer o seguinte: algumas sociedades, a moral passa o quê? Pelo declínio. O que acontece? Essa sociedade passa a viver numa contestação. Como é que é esse processo? É quando a vontade subjetiva não tem mais nada a ver com a vontade objetiva cultural. Essa sociedade, então, está em crise. O que seria essa crise? Quando os sujeitos individuais, subjetivos, o que eles fazem? Eles vão transgredir a ordem dada. E ao fazê-lo, o que acontece? Uma mudança no mundo. Vocês já pensaram a reforma protestante? A outra forma de pensamento que ela colocou, lembre-se, na reforma protestante, eu tenho aqui a ética dos protestantes, que vai estabelecer o quê? Uma nova vontade objetiva cultural. A mesma coisa eu posso dizer do contrato social. As relações não são mais pessoais, elas são impessoais. Então vocês estão percebendo? Ao mesmo tempo a sociedade entra em crise, está aqui a crise, a reforma protestante, o contrato social, e ao mesmo tempo o que acontece? Ela cria meios para se reproduzir e continuar aquilo que nós chamamos de harmonia cultural, ok?